Bom dia a todos. Essa manhã de chuva em nossa cidade. E hoje é domingo, né? Junho. E eu venho aqui, eu peço a vocês já atenção, porque é muito grave o que eu vou falar aqui, sobre uma prática que já vem se arrastando há muito tempo. Não é ocasional. E isso precisa ser parado, né? E aí não adianta o professor dizer que não sabe de nada, porque está sabendo de muitas arbitrariedades que está sendo acometido aqui na UFPE e em particular no Centro de Educação, com apoio da reitoria. E são práticas que remetem ao período da ditadura de 64. Apesar dos professores aparecerem com imagem de esquerda, né, reflexiva e tal, são as práticas referentes ainda à ditadura de 64. Não tem muita diferença. Que é um espírito de eliminação política de pessoas. Eliminação, a palavra é essa mesmo, né? Os alunos da minha aula, eu sempre chamei a atenção como a administração ela é usada como um instrumento político de perseguição. E aí não é somente o meu caso. Eu já falei vários vídeos sobre isso e muita gente já está relativamente ciente da perseguição que eu venho sofrendo sistematicamente. Mas aí eu falava também nas minhas discussões de que não era só eu, mas não cabia a mim estar citando o nome de ninguém, para representar ninguém. Mas além da minha pessoa, vários professores no Centro de Educação que estão com processos de perseguição de práticas da ditadura de 64, com apoio da direção do CE e com apoio da reitoria da UFPE. Então nós tivemos agora um caso de denúncia da professora Deise, e aí eu vou tratar um pouco sobre isso, certo? Mas ela denunciou recentemente na comissão de ética que a perseguição é um processo já antigo, se não me engano, uns 2 anos já que está correndo isso. Esse processo de racismo institucional aconteceu bem antes do meu. O meu aconteceu logo adiante, né? E depois foram envolvidos novos professores nesse processo aí de perseguição, de assédio e a tendência de um comportamento, vamos dizer assim, uma cultura organizacional da UFPE é saber e ficar indiferente. Mas não existe neutralidade. Isso é uma postura política. Quando você sabe que existe um crime e fica calado, você é cúmplice dos processos de perseguição. E alguns professores, por pressão das pessoas que controlam o departamento, começam a assinar documentos em apoio, uma mistura. Uma mistura de instituição e política, umas coisas ambíguas que acontecem. Eu mesmo sofri um documento de repúdio da direção do centro, sem citar meu nome. Mas era dirigido para mim porque eu escrevo texto e faço crítica, como essa que eu estou fazendo aqui agora. Agora, Deise recebeu também, de forma indireta, né, uma comissão de professores bem ambígua. Eu vou escrever um texto, um vídeo específico sobre essa carta. É uma vergonha essa carta. É uma vergonha essa moção de repúdio quando a professora, que ela é vítima, a professora Deise é vítima, juntamente com todos os professores lá que estão passando problemas de assédio moral e abuso de autoridade. São 2 crimes do ponto de vista do Código Penal. Veja, não é Código Administrativo, é Código Penal. Então a situação é muito grave e precisa ser tratada como isso, né? Então ela recebeu uma carta de repúdio, está circulando, e eu vou tratar especificamente sobre isso, tá? Por absurdo, porque também eu passei por isso, né? E, além desse processo de assédio moral que nós estamos sofrendo, eu, Deise, mais 2 pessoas, mais 4 pessoas do departamento dela, tem outras práticas que são absurdas, tão quanto esse assédio moral, né? Que é agora o debate do auditório, do nome do auditório. A direção do centro, juntamente agora com o Conselho Departamental, ele é contra um debate público e aberto sobre o nome do auditório.
se recusa a um debate público para manter o nome de um representante do interventor do MCP, da ditadura, que, por sinal, Paulo Freire foi vítima do golpe de 64, a maioria dos estudantes nossos foram vítimas do 64, professores foram vítimas também de 64, o núcleo duro do Centro de Educação quer manter o nome de Carlos Maciel a partir de golpes administrativos. É uma vergonha o que está acontecendo no Centro de Educação. Eles não respondem os e-mails que nós encaminhamos convidando para o debate. A direção do centro foi convidada 2 vezes para o debate. Nós organizamos uma noite que foi lançada uma carta por várias entidades dos direitos humanos, professores, estudantes e entidades, disse que não ia participar, e agora foi convidada de novo para quarta-feira, que nós vamos fazer esse debate novamente com o pessoal de direitos humanos, convidamos para participar da mesa, e a comissão que eles criaram lá, e nem responderam o documento. Por quê? Porque a estratégia da direção é o seguinte, era como era na ditadura de 64. Não reconhece nenhum outro espaço público democrático, porque eles querem resolver na burocracia, que só são os mesmos que controlam a burocracia. Era assim em 64. Os estudantes não conseguiam avançar. E o que é que eles fizeram? Destituíram os diretórios acadêmicos e colocaram diretores da ditadura. Alunos vinculados à ditadura de 64. Então foi uma perseguição pesada na década de 60 contra todo o diretório acadêmico. Um estudante para participar do conselho universitário era uma novela. Tinha que ter o nome dele lá, antecipado, documentado. Só podia ser o presidente do DCE, não podia ser outro. Para vir outro, o conselho teria que ver se aceitaria ou não. É isso, é o mesmo comportamento da direção do Centro de Educação com o apoio da reitoria. Não querem fazer esse debate público. Ora, eles que defendam a manutenção. Nós não estamos impedindo um debate daqueles que queiram manter o nome de Carlos Maciel. Está garantido alguém que queira defender o nome de Carlos Maciel. Mas o que não pode é ser uma minoria num bastidor, num órgão que ainda expressa uma concepção da ditadura, que os estudantes praticamente não têm participação nenhuma. O próprio Daniel Rodrigues, que foi diretor, ele inventou uma experiência de que o Conselho Departamental podia ser ampliado com pessoas que não têm órgãos, quem quisesse assistir. E hoje, essa direção do centro fica fugindo de usar esse mecanismo de integração, porque está com medo do debate, porque querem manter o nome de Carlos Maciel a partir de uma comissão controlada por eles, para defender o nome de Carlos Maciel por argumentos curriculares e não vem travar um debate que é político. Homenagem é uma homenagem política. E o que nós estamos defendendo é isso, democracia. Vamos debate público aberto e fazer uma consulta aos estudantes, aos servidores. Quem defende o nome de Carlos Maciel vai estar no direito dele de defender o nome dele. Ninguém vai impedir nenhum. Então, a nossa proposição é extremamente democrática, é no espírito de Paulo Freire. Mas nós não vamos ficar cúmplices, nós não vamos ficar calados do nome de um personagem professor que foi interventor. Isso consta no currículo de Carlos Maciel. Está no currículo dele, que eu tive acesso na reitoria a sua ficha funcional. Está lá no currículo. Interventor do MCP. Ele está a serviço. O Djair Barros também colocou que era um servidor que fez curso de espionagem, esse funcionário, na época de Murilo Guimarães, fez curso de espionagem na ESG, e ele botou no currículo dele, foi interventor da UEP, da União, todos esses são interventores. E os professores disseram que não tem coragem de defender a ditadura de 64, aí ficam escondendo por recurso administrativo, como era feito na ditadura. Então, o que eu estou trazendo aqui é que os professores do CE têm responsabilidade com as vítimas da ditadura de 64. Não pode ficar calado como se fosse um problema do CE. Isso não é um problema do CE, é um problema da universidade. As perseguições que eu estou sofrendo, as perseguições que está falando, sofrendo, e mais 2 professoras que já estão na justiça, uma professora e uma professora que está na justiça, só aí são 4. Eu não vou dar o nome dos outros, porque enquanto eles não vierem publicamente denunciar, eu também não vou falar em nome deles. Mas são professores que estão passando. Então vocês que estão me ouvindo têm responsabilidade sobre essas perseguições. Como tinha na ditadura de 64, ficar calado quando o aluno era perseguido.
É o mesmo comportamento dos professores que ficavam calados quando os alunos eram perseguidos em 64. A diferença é que a repressão lá era muito grande e você podia ser sequestrado e morto. Hoje, eles não vão fazer isso, eles só vão fazer perseguição administrativa. Ou por até fazer isso também, que a gente não sabe as práticas políticas dos poderes, das instituições, né? Então, é esse alerta que eu quero chamar para vocês e chamar a responsabilidade de vocês do que está acontecendo com a professora Deise, o que está acontecendo comigo, com esses 2 professores que já estão na justiça e mais 2 professores que ainda não conseguiram encaminhar um processo na justiça, mas que estão reagindo e resistindo a essa perseguição. E a defesa da mudança do nome do auditório é uma tentativa de a gente pautar, limpar este passado, e é por isso que Bolsonaro votou. Bolsonaro não está aí por outra coisa, não. Bolsonaro está aí porque o Brasil é o único país que não puniu os assassinos. E a gente fica professor defendendo o representante da ditadura. Pense nisso.